Olá, bem-vindo ao curso de Java SE da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em Java. Aula 6. Os tópicos da aula de hoje são IDE Eclipse, Programação Orientada a Objetos ou POO, UML, Classe, Atributo, Método e Objeto, que são os pilares da programação orientada a objeto. IDE Eclipse. Finalmente vamos parar de escrever os nossos códigos utilizando o bloco de notas e o Notepad++. Nós vamos entrar no site do Eclipse, baixar o Eclipse, instalá-lo e começar a desenvolver nossas aplicações utilizando essa ferramenta, né? O que é uma IDE? Uma IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. É um software que nos permite construir softwares de forma mais produtiva. Ele nos ajudará na edição dos nossos programas, na compilação, ele fica responsável por chamar o compilador do Java, o JavaC. Ele nos ajudará a linkar os diversos componentes do nosso programa, nos ajudará também a tirar os erros de nossos programas, né? Então, de forma mais prática. Ele vai nos ajudar a modelar a nossa aplicação, organizando as classes, as interfaces, as bibliotecas que nossa aplicação conterá. Irá produzir códigos, aqueles códigos mais padronizados, né, como construtores, getters, setters, que a gente vai aprender na próxima aula. Ele vai nos ajudar a gerar automaticamente esses códigos. Vai nos ajudar com a distribuição, né, com a entrega do produto final para o nosso cliente, gerando um arquivo para poder ser distribuído para os nossos clientes. Refatoração é quando você produz um código e o Eclipse vai e sugere, olha, se você fizesse desse outro jeito, também dá certo. Ou se você vai alterar o nome de uma classe, e você precisaria alterar em diversos pontos do programa onde essa classe foi utilizada. Então você altera o nome da classe e ele sozinho vai lá e corrige o nome dessa classe nos diversos pontos onde ela foi usada, né? Isso é refatoração. Vamos ver o próximo tópico, que é programação orientada a objetos. Então, programação orientada a objetos é uma forma de pensar, né? É um paradigma cuja ênfase está nos dados. Então, é uma abordagem bottom-up. É uma abordagem de baixo para cima. Na parte de baixo ficam os dados, né? E você, a partir dos dados, constrói a sua aplicação. Os pilares da programação orientada a objetos são classes, atributos, métodos, herança, o objeto, polimorfismo, né? Existem diversos aqui pilares da programação orientada a objetos. Nós iremos ver todos ao longo do nosso curso. Uma coisa que está muito ligada à programação orientada a objeto é o ML, né? Ou a linguagem de modelagem modificada. Então, quando você precisa informar para o seu programador, informar para o seu cliente como que o sistema está sendo desenvolvido, uma forma interessante é utilizar alguns diagramas, alguns desenhos. Então a UML é isso. A UML é uma ferramenta visual que vai ajudar a comunicar as pessoas que vão desenvolver a sua aplicação, que vão também utilizar a sua aplicação, a entender se aquilo que está sendo feito está de acordo com o que era para ser feito. A UML possui diagramas em dois grandes grupos, né? Diagrama de estruturas e diagrama de comportamentos. Nós vamos já utilizar na aula de hoje, aqui no bloco de diagramas de estruturas, o diagrama de classes, né? E ao longo do nosso curso nós veremos vários desses diagramas. Então vale a pena dar uma olhada em UML, tá? Mais do que aquilo que a gente verá aqui no nosso treinamento, ok? Classe. Vamos dar uma olhada aqui na classe cliente, ó, Public Class Cliente. Aí você já fala, ué professor, cadê o método main? Então, não tem método main. Essa não é uma classe main ou principal, essa é a classe cliente. Não é a classe que executa, né? A classe que executa é que é a classe que tem um main. Essa classe ela não executa. Uma classe é um template, é um modelo, ou é um carimbo que você vai utilizar para criar objetos. Então eu tenho aqui na minha classe cliente, eu tenho alguns atributos, ó, atributo ID do cliente, nome do cliente, CPF do cliente, limite do cliente. Imagina que isso são os diversos atributos que aparecerão no meu carimbo, né? Quando eu carimbar isso daqui, eu vou ter uma imagem
com esses 4 campos para preencher, né? Uma classe pode ser imaginado como um carimbo a partir do qual você vai criar os nossos objetos. Uma classe é um modelo, né? Então uma classe tem atributos e métodos. A classe, ela é pública, né? Mas também pode ser private e protected. Isso daqui é o especificador de acesso da classe. As classes públicas são aquelas classes que podem ter herdeiros, né? A gente vai ver isso quando aprender herança. Já as classes private e protected são usadas como classes internas, que veremos em outra aula também. Os atributos públicos são atributos que podem ser acessados por métodos de outras classes. Ok? A gente vai aprender que isso não é uma coisa boa e que o correto é deixar como private, ou seja, protegido, né? Privado. E os atributos têm tipo inteiro, string, double, né? E os atributos não precisam ser necessariamente tipos primitivos ou string. Também podem ser até outras classes. E os métodos executam as ações, né? Então, esse método aqui exibe limite, ele vai exibir o limite do cliente. Está aqui o nosso diagrama de classes. O diagrama de classes é um retângulo com 3 partes. Na primeira divisão vem o nome da classe. Observe que a letra C está em maiúsculo, né? Estamos usando aqui, ó, upper camel case. E aqui vem os atributos no bloco do meio, né? Na faixa do meio. Esse sinal de mais indica que ele é público, né? Os atributos são públicos. O sinal de menos indicaria que ele é private e o cerquilha indicaria que é protected. Então, mas esses aqui são públicos. Você coloca o sinal de mais, o nome do atributo, seguido de 2 pontos, e o tipo de dado que ele é. Então, o ID do cliente é int, então, ó, int. Então, quando você olhar para esse diagrama de classe, fica fácil fazer os atributos, né? Porque ele fica na faixa do meio, ele vem aqui, público int ID cliente, public string nome cliente, public string CPF cliente, public double limite cliente. Na última faixa vem os métodos, né? Então o método tem aqui o parênteses dele, ó, limite, exibe limite, o nome do método, o tipo de dado que ele retorna é vazio, void, né? O void está aqui, ó, é o tipo de dado de retorno, não tem return aqui. Nós vamos aprender bastante, vamos usar muitos métodos, né? Então esse método ele é público, né? Indicando que ele pode ser usado por métodos de outras classes. Okay? Mas os métodos também podem ser private, indicando que ele só pode ser usado por métodos da própria classe, e também protected, que também indica que podem ser usados apenas por métodos da própria classe. Quando um método é público, ele pode ser passado por herança. Quando é private, ele não pode ser passado por herança, né? E o protected pode ser passado por herança também, mas tem acesso semelhante ao private. Esses especificadores de acesso para métodos será melhor visto quando aprendermos herança, ok? Então tá aqui, classe é um modelo para você construir os seus objetos, né? Uma classe é formada por atributos e métodos. Vamos dar uma olhada no que são atributos, né? Então quando você pensa no seu cliente, né? Quais são os atributos importantes para o sistema que eu estou construindo? Por exemplo, um cliente tem altura, mas olha só, para uma loja, de repente não interessa a altura do cliente, né? De repente, para uma academia já é interessante, né? Um cliente tem tipo sanguíneo, de repente, para uma academia não é interessante saber o tipo sanguíneo do cliente, mas para um hospital é. Então, os atributos que você vai colocar, né, para a sua classe cliente depende do tipo de aplicação que você está construindo, né? Isso foi levantado lá no início, né, na especificação do seu programa. Então, você levanta os atributos necessários, né, para dar suporte aí ao negócio que você quer construir uma aplicação e coloca aqui. Você pode, se desejar, já criar os atributos com valores default, né? Então, por exemplo, a minha classe, que é o meu carimbo, lembra da ideia de carimbo? O ID do cliente tem um número, 45125, o nome do cliente está lá, Clayton, tem o CPF dele, um limite. Mas olha esse comentário, atributos com valores default.
Mas nem todos os atributos devem ter valores default. Você sabe me dizer por quê? Então, por quê? Porque pensa bem, se a classe é um carimbo, toda hora que eu fizer uma imagem, toda hora que eu carimbar, já vai vir preenchido. Mas nem todo mundo é Clayton, né? Então não faz sentido colocar valores default, né, nos meus atributos. Mas espera aí. De repente, para o limite, sim, né? Toda vez que eu criar um cliente novo, eu já coloco lá que o limite de compra dele é R$5.000. Os outros eu deixo sem valor default, ok? Então, não é que não pode colocar valor default para os seus atributos. É que não pode colocar para todos, né? Você tem que pensar em qual atributo vale a pena colocar um valor default. Esses atributos estão todos públicos, né? A gente vai aprender logo logo que não é bom fazer isso, né? O ideal é deixá-los como private. Olha um exemplo aqui de private, né? A gente vai entender melhor aqui, ó, num assunto, né, chamado encapsulamento, ok? Mas por enquanto, vamos deixar público, ok? Os métodos, né, uma classe tem atributos e métodos, os métodos executam ações em cima desses atributos ou em cima de dados que são passados como parâmetro. Então aqui, ó, nessa classe cliente, né, a gente criou aqui um método, o método é público, significa que lá no método main, que eu vou fazer o método main, eu vou poder chamar esse método exibeLimit. Então o método main pode chamar esse método exibeLimit, porque esse método é público. Ele vai simplesmente imprimir a frase limite igual e o conteúdo do limite cliente. Agora, olha essa calculadora. Essa classe calculadora, perceba, não tem atributo, mas tem método. Tem o método adição. Ele recebe aqui uma variável A, um valor para armazenar na variável A e um valor para armazenar na variável B. Ele cria aqui uma variável local R, pega o que está no A e no B e soma, armazena em R e devolve, né, retorna esse R. Como R é um número inteiro, o tipo de retorno, né, desse método é int, né? Retorna R, R é inteiro, então o tipo aqui é int. Então os métodos podem manipular os atributos da própria classe, né? Limite cliente é um atributo aqui da classe, como também pode manipular variáveis, né, que são passadas aqui como parâmetro, ou uma mistura dos dois, ok? Então, vamos ver o objeto, né? Lembre-se, o nosso carimbo é a classe, né? O carimbo é a classe. Eu tenho o carimbo aqui cliente, aqui eu estou olhando a parte de baixo do carimbo, né? Espelhado, né? Se você lê ele no carimbo de verdade, né? Você vê o contrário. Quando você carimba, aí vem a imagem, ó. ID cliente, nome cliente. Então, isso daqui, o carimbo, a imagem que foi carimbada aqui, ó, é o meu objeto. No computador, esse objeto é criado lá na memória, né? É criado lá um espaço para armazenar o ID do cliente, o nome, o CPF e o limite do cliente. Quando você cria algo na memória, a memória te devolve o endereço, né? Ele fala, olha, eu armazenei esse objeto na memória no endereço número tal. Esse endereço precisa ser guardado numa variável. Essa variável que guarda o endereço de um objeto é chamado de referência. Você tem que criar uma variável, que nem aqui a variável C01, está guardando o endereço desse objeto que foi criado usando a classe cliente, né? Então isso daqui é a referência. Mas como que eu crio realmente no código? Então, o objeto ele é criado com o comando new, né? New é novo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a classe testa cliente, que vai usar a classe cliente, e ela sim, ó, tem o método main. É isso que eu vou executar. Então, aqui está dizendo new cliente, ou seja, pega a classe cliente, dá uma carimbada nela, e o endereço ele me devolve. Só que eu não estou armazenando em lugar nenhum, né? Estou criando objeto sem referência. Nossa, eu estou criando um objeto aqui, mas não estou armazenando o endereço dele. Como assim armazenando o endereço? Olha o de baixo. Criando objetos com referência.
Então, da classe cliente eu vou criar uma variável, né, uma referência C01. Isso aqui é uma variável normal, só que ela só pode guardar endereços de objetos da classe cliente. Aí eu vou atribuir, né, atribuição. Eu pego lá new cliente, eu dou uma carimbada lá no cliente e o endereço do cliente, do objeto cliente, fica em C1. Então C1 aponta para o meu cliente. Nesse exemplo anterior, como eu não tenho uma referência, eu vou ter lá um objeto na memória que eu não guardei o endereço dele. O que acontece com esses objetos sem referência? No ambiente de execução do Java, né, no Java Runtime Environment, o JRE, tem um carinha, né, que é o coletor de lixo, né, o Garbage Collector. Ele fica varrendo a memória e ele deleta, apaga todos os objetos que não possuem referência. Agora, você pode criar referência e não criar nenhum objeto, como nessa linha 11 aqui, ó. Cliente C02, né? Cria minha referência C02, mas não aloquei nenhum objeto. Ou em um outro momento, eu aloco um objeto, né? New cliente, e o endereço eu guardo aqui em C02, ok? É isso, gente. Então, leia a apostila dessa aula, né? Faça os exercícios propostos, tem algumas classes ali para você construir. Assista as próximas aulas e conte para os seus amigos, né, sobre as nossas aulas. Ok? Até mais.